Olá, meus queridos! Já finalizamos esse caderno de atividades, número 5, e hoje eu vou gravar este vídeo para fazer a correção das atividades. Então, eu vou passar por este caderno, vocês vão observando a imagem do vídeo e eu vou comentar cada uma das atividades. Então, a primeira coisa que vocês deveriam fazer, que com certeza fizeram, é a leitura do texto. E o texto vai falar sobre esta obra. Na verdade, sobre as 3 obras do Vincent van Gogh sobre o quarto em Arles. Então, aí o texto vai falar as características das obras e tal. E aí a primeira atividade é responder estas 6 perguntinhas. Então, a primeira pergunta: quantas versões da obra Quarto em Arles foram pintadas por Van Gogh? Então, nós já falamos, agora acabei de falar, foram 3 versões. Uma foi em 1887 e as outras 2 em períodos diferentes do ano de 1888. Aí, agora a segunda perguntinha. Quais detalhes da obra indicam que Van Gogh esperava ansiosamente por uma companhia? Então, no próprio texto fala, que tudo está colocado aos pares aqui neste quarto. Então, quando ele fez essa obra, ele fez porque ele estava esperando o seu amigo, o pintor Paul Gauguin. E Paul Gauguin estava demorando para chegar e ele ansioso por essa companhia, porque ele acreditava que eles iam produzir juntos e seriam grandes amigos e grandes pintores, ele fez este quadro carregado por esses sentimentos de esperança, por companhia e amizade. Então aí essa é a resposta da questão número 2, que tudo na obra foi colocado aos pares, as cadeiras, o travesseiro, os objetos em cima da mesinha, porque ele queria representar esta união, essa ligação. Agora a questão 3. Cite uma evidência de que por motivos simbólicos, Van Gogh por vezes alterava e intensificava as cores em suas obras no intuito de representar os seus sentimentos. Então, o que aqui nesta obra nós temos que evidencia que ele modificava essas cores no intuito de intensificar os sentimentos? Então, no texto fala que essas cadeiras e a cama provavelmente eram de madeira branca, então uma madeira mais clara do que a cor que ele realmente pintou. Ele gostava muito do amarelo, o amarelo para ele representava essa felicidade, essa intensidade. Então ele colocava esse amarelo na maioria das obras dele, com essa força, com essa intensidade para marcar mesmo a carga de sentimentos. No texto também fala sobre a cor aqui do forro da cama, esse vermelho intenso. Então, tudo que foi colocado aí foi colocado como um objetivo de representar um sentimento. Então, a resposta ficaria algo relacionado a isso, que as cores que ele colocou nesta obra são modificadas para intensificar o sentimento, como, por exemplo, as cadeiras e a coberta da cama. Na questão número 4, de que forma Van Gogh aplicava as tintas em suas pinturas e como eram suas pinceladas? No texto vai falar sobre isso. No texto fala aqui, a tinta grossa aplicada na pintura faz com que cada pincelada fique bem visível. Van Gogh usava as tintas diretamente do tubo e pintava com rapidez, às vezes completando um quadro num único dia. O seu consumo de tinta, em especial o amarelo, era muito grande, como nós já falamos aqui. Então, a resposta para essa pergunta é que ele usava a tinta muito grossa e aplicava essas pinceladas de forma bem visível e com muita rapidez. Então, vocês que acompanharam aquelas
as indicações das pinturas na plataforma Google Artes e Cultura, que a gente pode ampliar a imagem, vocês com certeza perceberam isso. Perceberam que ele colocava muita tinta ali e que essa pincelada era muito rápida, feita de maneira instintiva. Então é isso que vocês vão colocar na resposta. Cada um pode elaborar a resposta da maneira que quiser, formular essa resposta, desde que ela venha trazendo esse sentido que nós estamos conversando aqui, a resposta vai estar correta. Eu não me preocupo que a resposta tem que estar igualzinha para todo mundo, viu? A resposta tem que fazer sentido e trazer os conhecimentos que foram pedidos aí na perguntinha. Eu prefiro que cada um formule a própria resposta. Aí, a questão número 5. Van Gogh, assim como outros artistas, quem lembra lá do estudo do Monet, que sabe que a ponte japonesa também foi influência das gravuras japonesas, que o Monet tinha uma coleção das gravuras japonesas na casa dele, né? Então, Van Gogh, assim como outros artistas, foi influenciado pelas gravuras japonesas. De que forma essa influência e admiração podem ser observadas na obra Quarto em Arles? No texto já fala uma coisa. Fala que esta imagem, esse quadro que está aqui, e esses aqui, são gravuras japonesas que o Van Gogh representou. Esses aqui são gravuras japonesas. E então já mostra ali que no quarto dele tinha essa admiração. Mas tem uma característica do Van Gogh que não tinha nos impressionistas e que o Van Gogh adquiriu por conta dessa admiração pelas gravuras japonesas, é o contorno. Então, aqui, ó, ele contorna com uma cor escura cada um dos elementos que ele representa. Isso é uma influência das gravuras japonesas, que tinham o contorno em preto em volta de cada um dos elementos representados. Ó. Então, em volta da cadeira vai ter uma cor escura, em volta da cama, em volta da mesa. Cada objeto que ele representa com esse contorno bem marcado, que é uma influência das gravuras japonesas. Aí vamos lá para a questão 6. Analise a seguinte frase. Os impressionistas pintavam o que viam, já os pós-impressionistas pintavam o que sentiam. De que forma podemos relacionar esta frase à obra de Van Gogh? Então, os impressionistas, eles iam para o ar livre, iam para o campo, para a praça, onde eles fossem pintar, iam ao ar livre e colocavam ali na tela deles todas as impressões que eles estavam tendo, tudo que eles estavam percebendo ao observar a incidência da luz na natureza. Então, tudo que eles estavam vendo, eles estavam pintando. Já os pós-impressionistas, eles não se preocupam com esta fidelidade ao que eles estavam vendo. Eles pegavam algumas características da pintura impressionista que eles admiravam, mas quando eles iam colocar isso para a tela, eles traziam tanto sentimento ali que a obra deles não ficava igual à realidade. Então, por isso que a gente fala que eles pintavam o que eles sentiam, porque eles modificavam o que eles estavam vendo de acordo com os sentimentos. E aí a perguntinha é: de que forma podemos relacionar esta frase à obra de Van Gogh? Então, nós já falamos sobre os sentimentos nessa obra. Então, se fosse um impressionista que fosse pintar esse quadro, primeiro que ele já não ia pintar num lugar interno, porque os impressionistas, a maioria, lógico que tem algumas exceções, pintavam ao ar livre. Mas se um impressionista fosse pintar este motivo, esse tema aí, ele usaria as cores fielmente com o que ele estava vendo. Então, como foi comentado no texto, que a cadeira era de madeira branca.
Então, o impressionista provavelmente pintaria igualzinho ele estava vendo, não modificaria essas cores. E o Van Gogh, ele fala em uma carta ao irmão dele que usava a cor arbitrariamente. O que é usar a cor arbitrariamente? É você determinar. Não estou vendo isso amarelo, mas eu quero que seja amarelo. É o que eu estou sentindo. Então, a resposta para a gente encurtar aí, vamos pensar assim. Se fosse um impressionista, colocando suas visões aí desta obra do Van Gogh, ele pintaria de acordo com as cores reais que ele estava percebendo. Já o Van Gogh modifica essas cores por conta da expressão dos seus sentimentos. Então, vocês vão elaborar a resposta de vocês permeando por esses contextos que eu acabei de falar, certo? Aí vamos para a atividade 2. Na atividade 2, vocês tinham que desenhar o quarto de vocês, assim como o Van Gogh fez, colocando os sentimentos, modificando algumas coisas. E aí é algo bem pessoal, né? E o que eu vou avaliar aqui? Se você fez esse desenho, se ele se parece um quarto e se ele tem cores intensas que expressam sentimentos. E aí, depois, na parte do memorial descritivo, você vai falar quais são as coisas que você representou e quais esses sentimentos. Então, a avaliação desta atividade está vinculada a esta atividade. Então, tem que fazer sentido o que você está me dizendo que você fez com o que você realmente fez. Aí, atividade 4, o autorretrato. Neste autorretrato, existe uma exigência, que é você retratar a si próprio, como todo autorretrato, mas aqui, nesta atividade, eu peço para que vocês incluam no autorretrato algo que represente coisas que vocês gostem, como no caso o Van Gogh representou-se pintando. Então aí vocês vão acrescentar essas coisas pessoais, se você gosta de desenhar, se você gosta de jogar futebol, andar de bicicleta, não sei. Então você acrescenta a imagem do seu autorretrato, pode ser ao fundo, ou pode ser segurando alguma coisa, pode ser um balãozinho de pensamento. Você vai acrescentar algo que seja pessoal seu, algo que você goste, uma atividade ou que você faça bastante, algo que te represente. Aí vamos para a atividade 5. Essa atividade é para pintar, é para colorir a obra do Van Gogh, só que não é para colorir igualzinho a imagem que a gente viu, a imagem real, a imagem verdadeira do quarto em Arles. Você vai modificar essas cores e aí depois vai refletir, vai pensar sobre isso, vai modificar essas cores pensando em modificar também os sentimentos que esta obra é capaz de transmitir. Então, não é para pintar igualzinho, não é copiar a pintura do Van Gogh. Você vai fazer uma nova proposta de cores para essa obra. Aí, a questão número 1, você vai responder quais as cores predominaram na sua pintura e não lá na pintura do Van Gogh. Aí, você vai falar quais sentimentos você acha que a sua obra transmite, que são sentimentos diferentes da obra do Van Gogh, porque a sua obra tem cores diferentes. E se você acha que esses sentimentos diferentes, quais são eles? E quais são os que se percebe ao contemplar a obra do Van Gogh e quais são os que se percebe ao contemplar a sua obra? Então, você vai fazer essa análise da sua obra e comparando com a do Van Gogh. Aí agora nós vamos mudar de assunto, o neoimpressionismo. Então vocês leram o texto do neoimpressionismo, que também pode ser chamado de pontilhismo ou divisionismo. Vão colocar as palavrinhas que não conhecem o significado
ou palavras que a gente use pouco. Então, se você conhece todas as palavras que estão no texto, procura aquelas que a gente quase não usa no nosso dia a dia, porque às vezes você encontra um significado diferente no dicionário. Às vezes no texto ela está sendo usada de uma maneira diferente. Então, as que a gente pouco usa ou as que a gente desconhece. Vocês vão colocar aqui nesses 5 espacinhos da atividade. Aí a atividade 7 é responder as perguntinhas. Então, a primeira pergunta: cite uma semelhança entre as pinturas do impressionismo e do neoimpressionismo. Então, o neoimpressionismo, os artistas do neoimpressionismo costumavam dizer que eles estavam produzindo uma evolução do impressionismo. Então, era como se fosse um aprimoramento. Então, o ponto de partida deles é o mesmo. O que eles estavam fazendo? O estudo da luz, o estudo das cores, como que essas cores se comportam na natureza, como que os nossos olhos as percebem, essas misturas todas. Então, quem observou essa obra lá pelo link da plataforma Google Artes e Cultura que eu deixei para vocês, com certeza percebeu como que eles faziam para criar essas misturas de cores, que era a mesma coisa que o impressionismo fazia também. Eles não misturavam essas cores antes na paleta. Então, eles misturavam, aliás, eles nem misturavam, né? Eles pintavam, faziam os vários pontos na tela diretamente. Então, por exemplo, a gente sabe que a cor amarela mais a cor azul vai fazer a mistura e vai virar a cor verde. No pontilhismo, eles colocavam pontos amarelos e pontos azuis, uns ao lado do outro, e os nossos olhos é que fazem essa mistura. Quando a gente amplia essa imagem, chega bem pertinho, a gente percebe que os pontos não se misturaram. O que faz essa mistura é quando a gente se afasta da imagem. Os nossos olhos fazem essa fusão das cores. Então, no impressionismo, era mais ou menos assim também. Quando a gente observa as pinturas impressionistas de perto, a gente vê um monte de manchas, um monte de borrões. E às vezes não dá nem para identificar o que está sendo representado. E aí, quando você se afasta, você percebe exatamente tudo aquilo que o artista propôs. Então, essa é uma das semelhanças entre o impressionismo e o neoimpressionismo, ou o pontilhismo, que é o estudo da luz, o estudo do comportamento das cores e de como nós percebemos essas cores, como os nossos olhos identificam essas misturas. Então, essa é uma das semelhanças. E aí, agora, a diferença, né, entre esses movimentos artísticos. O que o impressionismo e o neoimpressionismo têm de diferente? Então, enquanto o impressionismo, os artistas se preocupavam em representar ali o que eles viam naquele instante, a pintura era muito rápida, ela era feita, o artista adquiria uma técnica muito precisa para captar aquele momento de luz rapidamente. Já o neoimpressionismo, essa pintura era muito mais técnica. Então, eles iam ao ar livre, pesquisavam tudo, adquiriam ali todas as informações e depois eles iam para dentro do seu ateliê e faziam uma pintura muito demorada e técnica, porque era pontinho por pontinho. Então, enquanto o impressionismo resolvia ali sua pintura bem rápida, o neoimpressionismo ele se aplicava muito mais na técnica. Então, ele fazia uma pintura muito mais demorada. Então, essa é uma das diferenças. Existem várias outras, só que se eu for ficar falando todos os pormenores aqui, o nosso vídeo vai ficar muito longo.
Mais para frente a gente vai entrar de novo nesse assunto e a gente se aprofunda mais. Aí a terceira pergunta: de que forma foi escolhido o nome neoimpressionismo para este movimento artístico? Esta resposta está no nosso texto. Então vocês vão ver que o termo aqui, ó, tem bem aqui no texto, ó. Então o termo é cunhado pelo crítico Félix Fénéon, que aí o negócio é em francês, né? Aí complica para mim. Mas tá, o nome do crítico aqui em francês, no ano de 1886, no ano da última exposição do grupo impressionista. Então, diante desta obra aqui, o crítico dá este nome a esse movimento artístico, certo? Agora vamos para a próxima perguntinha. Questão 4. O que é a mistura ótica percebida nas pinturas neoimpressionistas? Então, essa mistura ótica é o que eu estava falando para vocês antes, que é quando você observa de perto, você vê todos os pigmentos que foram aplicados. Então, aqui, nesta parte da árvore que nós estamos enxergando a cor verde, quando a gente amplia esta imagem, a gente vê que o artista não pôs pontos verdes aí. Ele pôs pontos azuis e pontos amarelos, um do lado do outro. Quem não fez esse exercício, faça lá. Procura lá na plataforma Google Artes e Cultura, aqui o nome desta obra. E aí faça esse exercício de ampliação que você vai perceber o que eu estou falando. Então, essa é a mistura ótica. Por que ótica? Porque ela não acontece ali na realidade. Ela acontece dentro do nosso cérebro, a partir da análise dos nossos olhos. Então, a partir deste efeito que os nossos olhos fazem para perceber a luz e as cores, é que se formam essas misturas, por isso ela é chamada de mistura ótica. Então, questão 5. Qual o termo preferido pelo idealizador deste movimento, o Georges Seurat, para denominar a sua técnica? Então, o Seurat, ele preferia aqui divisionismo, porque ele dizia que em vez de não era simplesmente colocar pontos, porque eu posso colocar pontos e criar uma obra com pontos da maneira que eu quiser, mas essa técnica dele não era simplesmente colocar ponto, era dividir, decompor toda a cor. Então, por exemplo, no caso do laranja, se eu for fazer uma técnica simplesmente pontilhista com a cor laranja, eu posso pegar a tinta laranja e fazer vários pontos laranjas. Mas o divisionismo é diferente. Eu não vou fazer pontos laranjas, eu vou fazer pontos amarelos e pontos vermelhos, um ao lado do outro, que quando o observador se afastar, ele vai enxergar o laranja. Então, por isso que ele dizia que a técnica dele se chamava divisionismo e não pontilismo, porque não é o simples ato de fazer pontos. É você estudar a teoria das cores, saber como dividir, saber como elas se comportam, como elas se compõem para você criar a sua obra. Essa é a técnica. Então, a resposta aqui é divisionismo. Questão número 6. Quais outros artistas foram influenciados diretamente pelas teorias neoimpressionistas? Então, temos aqui no finalzinho do texto, que fala que o neoimpressionismo exerceu influência sobre Van Gogh, Gauguin, Matisse,
Toulouse-Lautrec. Então esses artistas, que são artistas consagrados, foram influenciados por essas técnicas e teorias do neoimpressionismo, do pontilhismo. Essa técnica de decompor a cor e de fazer a mistura ótica. Então, esse bloco de questões terminou. E aí vamos para a atividade 8, de verdadeiro ou falso. Então, a primeira. Os neoimpressionistas não concordavam em nada com os impressionistas e eram rivais. Na verdade, não. Nós falamos já aqui que os neoimpressionistas consideravam este movimento como uma evolução. Então, essa aqui é uma alternativa falsa, porque eles não eram rivais, eles admiravam os impressionistas, só que eles achavam que o impressionismo precisava ter uma continuidade. Então, essa era a ideia. Número 2. O neoimpressionismo deu certa continuidade ao impressionismo, adicionando novas técnicas. Sim, essa é a alternativa correta. Então, verdadeiro aqui. Número 3. O neoimpressionismo também pode ser chamado de pontilhismo ou divisionismo. Verdadeiro. 4. Georges Seurat, Paul Signac e Camille Pissarro são os principais artistas do neoimpressionismo. Sim, verdadeiro. Um domingo de verão na Grande Jatte, de Georges Seurat, foi a primeira obra a ser chamada de neoimpressionista. Sim, verdadeiro. Então, essa é a obra que inspirou o crítico lá do nome esquisito. Cadê? Aqui, o Félix, a dar esse nome a esse movimento artístico. Pergunta número 6. Vincent van Gogh não foi influenciado pela arte neoimpressionista. Já vimos que essa é uma alternativa falsa na hora de responder a questão número 6, que nós colocamos o nome do Van Gogh aqui, que fala exatamente aqui no último textinho, no último trecho do texto. Aí agora a última atividade do nosso caderninho, que é aplicar a técnica pontilhista. Nesse caso aqui, eu deixei como técnica pontilhista e não divisionista, porque se eu tivesse escrito que era para vocês colocarem a técnica do divisionismo, aí vocês iam ter que usar as cores básicas para construir as outras cores. Por exemplo, verde, vocês iam construir com azul e amarelo, e assim por diante. Mas como nós não tínhamos muito tempo aqui nesse caderninho de atividades, eu deixei para vocês preencherem com pontos. Deixei um recadinho aqui também que é importante falar. Então, que esta é apenas uma sugestão da imagem mencionada. Então, qual que é a imagem mencionada? Um domingo de verão na Grande Jatte. Então, aquele ali é um desenho representando um fragmento aqui da obra, esse pedacinho aqui da obra. Então, é uma sugestão daquela imagem. Faltam aqui vários elementos daquela imagem. E uma coisa importante a ser lembrada é que os neoimpressionistas não faziam esta linha, esse contorno. Então, eles iam direto com pontos, não tinha nenhum contorno na obra deles. E também não usavam a cor preta, porque eles diziam que a cor preta não existe na natureza. Então, quando eles queriam compor uma cor muito escura, eles misturavam vários tons que chegavam a um tom muito próximo do preto, que o nosso olho percebe aquilo como a cor preta, mas que não é a mesma cor preta
dessas imagens industrializadas, das tintas industrializadas. Então, isso tem que ficar bem claro, que essa imagem é para vocês colorirem com pontos, mas que esse desenho é apenas uma sugestão, porque aqui tem o contorno em preto, que é algo que não existia nas pinturas neoimpressionistas. Então é isso, pessoal. Vocês assistam o vídeo outras vezes se acharem necessário, voltem, pausem, vão observando e comparando com o que vocês colocaram de respostas neste caderno para essas perguntinhas, para essas atividades de produção e façam a correção caso vocês achem necessário, certo? Então é isso. Um grande beijo a todos. Finalizamos o nosso 5º caderno com sucesso e bons estudos, porque já vem o nosso 6º caderno aí na semana que vem, ok? Um abraço!